Ela é forte. Sem meu martelo eu não consigo. Você é Thor, o deus dos martelos? Diga, irmão, você seria o deus do quê? Oi, tudo bem? Calma, não vai chover. Deve ser só o Júpiter e o Thor discutindo o adiamento dos Jogos de Tóquio. Você sabe que os deuses do trovão adoram um evento esportivo em homenagem a eles. Foi assim que surgiram as Olimpíadas. Mas falando sério, essas representações da mitologia de povos antigos, como as da mitologia nórdica, que a gente vê nos filmes dos estúdios Marvel, estão muito longe de fazer justiça ao que esses mitos realmente significavam nos seus contextos de origem. Mas tudo bem, porque o propósito delas não é esse mesmo. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que essas representações e mais um monte de ideias sobre mitologia que talvez você já tenha ouvido, tem muito mais a ver do que você imagina com a obra de um cara que era tão pop, mas tão pop, que eu posso te dizer que ele era uma espécie de Stan Lee das ciências sociais na passagem do século XIX para o século XX. Vem comigo que eu te mostro. Em algum momento da vida você já deve ter ouvido dizer que os povos da antiguidade, ou os povos primitivos, um termo com que até algumas décadas atrás certas sociedades humanas eram designadas de modo discriminatório, por não conhecerem as razões de certos fenômenos naturais, tenderiam a olhar para eles com veneração e a produzir mitologia sobre eles. Assim, por exemplo, como desconheciam conceitos sobre a eletricidade ou a pressão atmosférica, esses povos olhariam para o relâmpago e para o trovão e diriam: são os deuses. As raízes dessa ideia etnocêntrica são muito antigas, mas certamente a forma com que ela chegou até nós está diretamente conectada ao modo como a teoria social da segunda metade do século XIX reelaborou essa ideia. Dentre as várias obras que poderíamos utilizar como exemplo para exprimir esse movimento, certamente a mais influente e mais popular na sua época é The Golden Bough, O Ramo de Ouro, um livro originalmente publicado em 1890 pelo antropólogo escocês James George Frazer. As ideias de Frazer acabaram se tornando mais populares do que ele mesmo e influenciaram não só representações da cultura de massas, como a gente dizia no começo do vídeo, mas os próprios sistemas educacionais no Ocidente e a forma com que eles apresentam temas como a magia e a religião, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia dessa influência, eu vou te mostrar um exemplo inusitado. Não. Esse não é o Don Corleone. É o Marlon Brando, mas interpretando o Coronel Cruz em Apocalipse Now, filme de Francis Ford Coppola. Numa das cenas de Apocalipse Now, o Coppola nos mostra a mesinha de cabeceira do Coronel Cruz. Se a gente reparar bem, a gente vai perceber que entre uma pilha de livros, o que está no topo é justamente O Ramo de Ouro, do James George Frazer. A razão dessa referência feita pelo Coppola tem a ver com um fato curioso que, se você não conhece, eu te conto agora. Embora ambientado na Guerra do Vietnã e, portanto, muitas décadas depois, Apocalipse Now é um filme baseado no romance Coração das Trevas, do escritor britânico de origem polonesa Joseph Conrad. Em Coração das Trevas, Conrad nos conta a história do marinheiro Marlowe e da sua tentativa de resgate do comerciante Kurz, que está perdido no interior da bacia do Congo. Ao associar essas duas obras, o Coppola quer evocar a ideologia colonial, o terror e o fascínio que o exotismo provocavam na mentalidade do público da época em que essas duas obras foram escritas. E mais, ele quer demonstrar que existe uma relação entre a mentalidade colonial e aquele inferno que décadas mais tarde viria a ser a Guerra do Vietnã. Essa referência, além de bastante curiosa, é muito interessante porque O Coração das Trevas é um romance escrito segundo as convenções do chamado realismo, o estilo de época hegemônico na literatura ocidental na passagem entre o século XIX e o século XX. Qualquer um que está familiarizado com a narrativa dos romances realistas, como os do brasileiro Machado de Assis, sabe que eles apelam o tempo todo ao dialogismo. Isso é, eles tentam construir uma ponte com o leitor, trazer o leitor para dentro da história.
Com isso, eles pretendem aumentar a verossimilhança da narrativa. Isso é, fazer com que o leitor acredite que aquela é uma situação que realmente está se passando diante das suas vistas. Na linguagem, esse tipo de técnica se exprime por meio de interpelações diretas. O autor diz, por exemplo, imagine-se o leitor nessa situação em que eu me encontro. James George Frazer foi um mestre da introdução desse tipo de técnica narrativa no domínio da teoria social. É por isso que muitas vezes o que o Frazer está dizendo é pura e simples especulação, mas nós somos fortemente inclinados a acreditar nessas especulações. Foi pensando nesse modo de argumentar que a antropóloga britânica Mary Stratton designou o estilo de Frazer como o de uma ficção persuasiva. Isso é, mesmo quando ela não tem substrato ou quando ela não demonstra sua validade, essa argumentação pretende persuadir o leitor de que está correta. Todas essas características, sejam as relacionadas ao estilo, sejam aquelas relacionadas à sede de exotismo do público que consumiu o Ramo de Ouro na época em que foi publicado, ajudam a compreender um pouco da popularidade da influência da obra do Frazer. E nessa altura, a gente pode começar a discutir o seu tema, as suas conclusões, o seu método e também algumas das críticas que essa obra recebeu. O tema central de O Ramo de Ouro é a expiação. Isso mesmo, o famoso bode expiatório. Mais particularmente, o Frazer parece querer discutir o conjunto de narrativas mitológicas que tem como tema o regicídio de um rei divinizado ou a autoimolação de Deus, o sacrifício de Deus. É muito interessante notar que o autor só incluiu referências explícitas ao cristianismo na terceira edição da obra. No entanto, esse sistema religioso está o tempo todo na base da sua argumentação. Afinal, a cosmologia cristã está assentada justamente sobre essa imagem de Deus, encarnado como Messias, se autoimolando em nome da reconciliação com a humanidade. O que parecia preocupar o Frazer e boa parte dos autores que lhe eram contemporâneos com relação a esse tema eram dois conjuntos de problemas conectados. Em primeiro lugar, tanto o regicídio de um rei divinizado quanto a autoimolação de Deus pareciam implicar numa inversão de um modelo geral. Isso porque nós supomos que os seres humanos é que deveriam oferecer sacrifícios aos deuses e não o contrário. Em segundo lugar, conectada diretamente com essa primeira, parece haver na imagem do sacrifício de Deus uma segunda inversão, a inversão do modelo naturalista, a que o Frazer e boa parte dos seus contemporâneos atribuíam as origens tanto da magia quanto da religião. Segundo o modelo naturalista, as práticas mágicas e as práticas e crenças religiosas seriam tentativas de decalcar o mundo natural com o objetivo de controlá-lo. Acontece que a imagem do sacrifício de Deus prescinde completamente de qualquer referência ao mundo natural. Onde quer que ela apareça, ela parece ser um motivo mítico associado à tentativa de reconciliar a ordem divina com o caos terreno e muito humano. Sendo assim, a sua natureza parece ser estritamente moral, instalada no campo da cultura. Ela visa estabelecer padrões do que é certo e do que é errado em termos de comportamento, conduta humana. Como é só dos humanos que a imagem do sacrifício de Deus trata, ela parece constituir uma espécie de abstração completa do motivo naturalista que estaria na base das crenças mágicas ou religiosas. Sendo assim, a pergunta que parece percorrer de modo subjacente toda a obra do Frazer é: como essas crenças que ele considera rudimentares instaladas lá nos primórdios da mágica acabam derivando num sistema complexo de uma moralidade instalada por um Deus que se sacrifica? Para tentar responder essa pergunta, o Frazer vai propor uma espécie de ontogênese, ou seja, um panorama histórico, uma espécie de sinopse do alvorecer da mágica, do alvorecer da humanidade, até as nossas crenças mais complexas e contemporâneas. Segundo Frazer, a princípio, os seres humanos se relacionariam com esse mundo natural desconhecido de forma mágica, tentando proceder a uma espécie de imitação direta. Assim, se os raios ou o trovejar me assustavam, eu batia um galho contra um tronco, ou então fazia rugidos, troares, tentando imitar o trovão, e por meio dessa imitação eu pretendia oferecer uma resposta a essa força natural, esperando que o estabelecimento desse diálogo me permitisse controlá-la. A essa forma de imitação direta dos fenômenos naturais, o Frazer dá o nome, que já era conhecido na época, de magia homeopática. Acontece que, ainda segundo Frazer, num estágio ulterior, os seres humanos ultrapassariam essa imitação direta da natureza e começariam a proceder segundo aquilo que os seus contemporâneos conheciam como
magia simpática. Você com certeza conhece alguma simpatia ou magia simpática, mas para a gente poder se aprofundar nesse debate, eu vou te oferecer um exemplo de uma magia ROM bastante comum no mundo ibero-americano. Suponhamos que você gosta de uma pessoa. Você toma uma maçã, corta a maçã, escreve o nome da pessoa de quem você gosta num papel, coloca dentro da maçã e a fecha. A expectativa aqui é que o coração da pessoa se adoce, assim como o mel adoça o nome dessa pessoa no interior da maçã. A magia simpática implicaria, portanto, na eleição de substitutos. Entra em cena aqui o conceito de representação. A maçã do nosso exemplo não é o coração da pessoa de quem você gosta. Quem dera fosse tão simples. Embora ela seja vermelha e cor-de-forme como um coração. Assim como um nome não é a pessoa ela mesma e mel não é amor. Na visão do Fraser e da maioria dos seus contemporâneos, esse tipo de abstração indicaria o caminho pelo qual, posteriormente, se chegaria à reprodução ritualizada dessas abstrações e a sua formulação em mitos que dariam origem aos sistemas religiosos. Da magia homeopática à magia simpática e dessa à religião, a tendência cada vez maior à abstração libertaria a natureza para a observação direta e a descoberta das causas efetivas dos fenômenos naturais. Nós teríamos, assim, o fim dessa escadinha. Em princípio, a imitação direta da magia homeopática. Depois, a metáfora da magia simpática. Depois, o código moral da religião. E, por fim, a descoberta das causas efetivas das coisas no pensamento científico, no conhecimento científico. O argumento subjacente da obra parece ser, então, o de que a magia, a religião e a ciência são variações da mesma coisa, cada uma representando um estágio mais complexo do que aquele que o precedeu. Isso aconteceria porque a cognição humana seria sempre movida pela lógica causal, isso é, pela tendência a querer explicitar as relações de causa e efeito nos fenômenos observados pelos seres humanos. A argumentação do Fraser tem, obviamente, muitos problemas. Vamos começar pelos mais simples. Em primeiro lugar, ela se encerra abrindo uma hipótese. Se a magia, a religião e a ciência são formas cada vez mais complexas de uma mesma lógica, o aparecimento de cada uma dessas formas de dizer, narrar e conhecer o cosmos deveria implicar no desaparecimento da forma anterior. Assim, a codificação da magia simpática em rituais, mitos e num código moral no interior dos sistemas religiosos devia fazer a mágica desaparecer. Mas basta olhar para a relação entre simpatias e catolicismo popular no mundo ibero-americano que a gente percebe que esse argumento é falso. O mesmo se poderia dizer da relação entre religião e ciência. Embora essas formas de dizer o cosmos tenham evidentemente muitas relações, elas não são a mesma coisa, e o aparecimento de uma não faz a outra desaparecer, basta olhar no mundo à nossa volta. Aliás, o desencantamento do mundo, isso é, essa suposta tendência a que a burocratização, o Estado, a racionalização dos processos da vida social, a ciência, fizessem desaparecer essa visão encantada da magia ou da religião, é um tema caro à teoria social do século XIX, como bem expresso na obra do sociólogo alemão Max Weber. Além disso, ao hierarquizar esses modos de conhecer e dizer o cosmos, a obra do Fraser parece tomar os discursos da mágica ou dos mitos como se eles fossem simplórios, versões incipientes de um conhecimento que seria dito de forma melhor pela ciência. Essa é uma visão extremamente controversa, e qualquer análise, mesmo a mais simplista da mitologia, é capaz de dizer pra gente por quê. Já que no começo do vídeo a gente estava brincando com a imagem do Thor, o deus nórdico do trovão, vamos utilizar a mitologia nórdica como exemplo. A mitologia nórdica descreve o universo como sendo formado por 9 mundos divididos em 4 partes. Asgard, a morada dos deuses, Midgard, a Terra-média, onde viveriam os humanos, o Jotunheim, onde viveriam os gigantes e os trolls, nas montanhas para além dos oceanos, e o Helheim, de onde vem a palavra em inglês Hell, inferno, a mansão dos mortos. É uma visão, aliás, muito parecida com a visão dos gregos, que também dividiam o universo em 4 instâncias. Uranus, os céus, o Monte Olimpo tinha o seu cume tocando Uranus. Gaia, a terra, onde viveriam os seres humanos. Oceanos, os oceanos, sob cuja superfície reinaria Poseidon. E o Hades, a mansão dos mortos. Ora, são formas de descrever o universo como um todo.
Elas podem não equivaler precisamente às descrições que a ciência faz, mas elas estão muito longe de poderem ser chamadas de simplórias. Elas são dotadas de uma complexidade intrínseca que faz, na verdade, o argumento do Fraser parecer simplório. Nós poderíamos utilizar a mitologia dos Yorubás, dos Tupis ou dos Maias e ainda assim nós teríamos um bom contra-argumento à obra do Fraser. E essa é relativamente uma crítica simples de ser compreendida. Tem um outro aspecto em relação a essa obra que é um pouco mais complexo e para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele diz respeito ao método segundo o qual Fraser constrói a sua argumentação. Boa parte de O Ramo de Ouro está composta da justaposição de descrições de ritos, crenças ou narrativas míticas de diferentes sociedades. Para fazer todo esse material convergir na sua narrativa única de uma evolução da mágica até o pensamento científico, o Fraser precisa submeter todo esse material a uma série de comparações diretas e sucessivas. E é aí que mora o problema, como eu pretendo te mostrar a partir de agora. Claro, eixo diabo é música. De menino, eu trouxe Xunxê cá. Porque Xunxê fica nas encruzas de cidade de Deus, onde Deus não tá pensando em Xunxê fala nada que já sei que Xunxê quer. Xunxê quer poder. Xunxê tá certo, menino. É Xunxê de caldeira dá poder, Xunxê. E pra mudar a sorte de Xunxê, eu vou te dar meu protetor, Jimenez. Mas Xunxê não pode furunfar com a guia. Porque se os meninos furunfar com a guia, Xunxê vai morrer. De menino não se chama mais dadinho. De menino chama Jé pequeno pra crescer, menino. Mas Xunxê vai com eu, que eu vá com vai Xunxê, Jé pequeno. E ó. Esses dois caras que estão aparecendo aqui do meu lado são Mercúrio, o deus romano da comunicação, e Exu, o orixá iorubano da comunicação. A própria forma com que eu os apresentei indica que entre eles existem relações explícitas, em que em algum sentido deve ser possível compará-los. No entanto, isso não autoriza a gente a dizer que Mercúrio é o Exu romano, ou que Exu é o Mercúrio iorubá. Exu não é Mercúrio, não é Hermes. Para compreender por quê, vamos tomá-los como se eles fossem símbolos, e vamos pensar que eles estão em conjuntos de símbolos, na relação que eles estabelecem com outras divindades ou nas várias conexões e narrativas mitológicas pelas quais essas divindades estão conectadas. E vamos usar o sistema de símbolos mais fundamental de todos para pensar em por que essa comparação direta é inapropriada. Vamos observar a linguagem. Considere os seguintes termos: o, a, caçador, onça, matou. Todos esses termos são temas, são símbolos dotados de uma significação própria, seja enquanto instrumentos gramaticais, isso é, termos que só têm sentido quando estão num enunciado, como é o caso dos artigos o e a, seja como termos dotados de uma significação referencial, ou seja, que designam alguma coisa no mundo, caçador, onça ou o verbo matar. Se eu digo o caçador matou a onça, não é de modo nenhum a mesma coisa que se eu digo a onça matou o caçador. Vejam, em ambos os casos, os termos são os mesmos, os símbolos são os mesmos, e a significação de cada um desses símbolos em si mesmos permaneceu inalterada. No entanto, o sentido é completamente transformado em cada um dos enunciados pela relação que cada um desses termos estabelece com os outros termos que compõem o enunciado. Funciona assim com a linguagem e funciona assim com qualquer conjunto de símbolos. No plano da significação e do contexto, ambos os enunciados funcionam perfeitamente, já que é de um contexto de caça que se trata provavelmente em ambos. No entanto, como as informações são completamente diferentes em cada um dos enunciados, os seus efeitos no plano da comunicação são totalmente outros, a depender se o dia de sorte foi da caça ou do caçador. O mesmo vale para quaisquer outros conjuntos simbólicos. Vamos voltar aqui para os nossos amigos Mercúrio e Exu. Qualquer um que conhece a mitologia greco-romana sabe que Mercúrio exerce a sua função como mensageiro dos deuses numa relação de quase subserviência em relação a Júpiter. Por outro lado, qualquer um que conhece os Itãs e Urubanos sabe que a relação de Exu com uma figura equivalente a Júpiter, como Oxalá, é tudo menos subserviente. Ora,
Isso implica que a ideia de comunicação, de mediação entre o plano terreno e o plano divino, expressa por cada uma dessas figuras, é muito diferente. E como a mediação entre o humano e o divino é uma parte muito importante da religião, nós podemos dizer que essas duas figuras ocupam lugares completamente distintos nos sistemas religiosos de que fazem parte. Além disso, se a gente fosse insistir nesse exemplo, eu diria que comparações diretas às vezes não são possíveis por pura falta de equivalência. Vamos pensar no seguinte: se o nosso jogo aqui nesse vídeo era com os deuses do trovão, tomemos a figura de Júpiter, ou Zeus, na mitologia greco-romana. Ele concentra sobre si as propriedades de senhor da criação e senhor dos raios, mais ou menos como o Tupã dos tupis. Por outro lado, no candomblé, essas funções estão cindidas entre Oxalá e Xangô, mais ou menos como na mitologia nórdica entre Odin e Thor. Ou seja, pensar os pontos de contato ou tentar estabelecer simetrias entre conjuntos simbólicos totalmente distintos é possível e pode até ser bastante interessante. Mas é muito inadequado tomar sistemas simbólicos totalmente distintos como se eles fossem homólogos, expressão de uma variação ligeira em relação à mesma ideia. No limite, a argumentação do Frazer nos leva a supor que estamos diante de formas diferentes de uma mesma ideia, quando o que acontece, na verdade, é justamente o contrário. Se a gente voltar ao exemplo de Mercúrio e Exu, nós temos duas ideias completamente distintas, unidas pela mesma coisa, o papel da comunicação na mediação entre os humanos e os deuses. Ora, se é tão difícil estabelecer esse tipo de comparação direta, mesmo entre narrativas mitológicas em que nós percebemos que existe alguma conexão, imagina tomar a magia, a religião e a ciência como se essas formas completamente distintas de articular ideias cosmológicas fossem expressão de uma mesma lógica. É por isso que boa parte das conclusões do Frazer está fundada em especulação indutiva, ou seja, nas elaborações simplesmente dos seus argumentos, independentemente de qual a prova, digamos assim, que ele tem daquilo que ele argumenta. Talvez tenha sido por isso que a Marilyn Strater disse que o tipo de persuasão a que o Frazer quer submeter o leitor incide sobre as ficções que ele produz. E não é à toa que no começo do vídeo eu te disse que o Frazer é uma espécie de Stan Lee. Para a gente terminar, eu queria te contar um pouco sobre uma das críticas mais aguçadas que o Frazer recebeu. Ela foi oferecida pelo filósofo alemão Ludwig Wittgenstein, um pensador que se dedicou sobretudo a questões relativas à linguagem e que teve um papel determinante na formação de uma corrente de pensamento conhecida como filosofia analítica. Embora seja um autor cujas ideias são tratadas geralmente como muito complexas, a crítica que o Wittgenstein ofereceu ao Frazer é bastante simples. Ela diz basicamente o seguinte: o Frazer tende a tomar as explicações fornecidas pela magia ou pela religião como imperfeitas, quase que uma forma de falsa consciência, um tipo de conhecimento que só seria totalmente preenchido pelo saber científico. No entanto, tem algo sobre a natureza das representações que ele parece ignorar. Em toda representação, o representante, o símbolo, evoca imediatamente a presença do representado. A palavra cadeira, por exemplo, não é algo em que você possa sentar, mas ela traz imediatamente a imagem da cadeira à sua consciência. Ao produzirem representações sobre os fenômenos que as cercam, as pessoas que acreditam em magia ou em religião evocariam esses fenômenos e os tornariam revestidos de sentido. Assim, longe de parecerem uma falsa consciência, as interpretações mágicas ou religiosas do mundo pareceriam totalmente plausíveis, porque instaladas na consciência das pessoas pela linguagem. Nesse ponto, Wittgenstein parece querer destacar o furo lógico do Frazer. Ele se obstina tanto em tentar demonstrar que as interpretações mágicas ou religiosas são carentes de explicação sobre o mundo, que não percebe que o seu propósito, longe de controlar o mundo, é justamente oferecer essas explicações. Desprezando esse caráter autoevidente das interpretações fornecidas pelo discurso mágico e religioso, o Frazer parece ignorar que não se pode simplesmente substituí-los. Isso porque qualquer nova informação, por melhor que ela seja, tenderá a ser tomada como uma informação de outra natureza, e não como uma informação de outra qualidade. Se eu voltasse àquele exemplo das duas sentenças que eu te dei, e dissesse, o caçador matou a presa, isso diminuiria a especificidade da informação, e provavelmente alteraria o enunciado, mas o caçador continuaria vivo. É por isso que eu vou terminar esse vídeo, e vou ali jogar um ovo no telhado para pedir a Santa Clara para parar de chover. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. E lembre-se, esse vídeo é cheio de generalizações.
Se você quiser saber mais de verdade sobre o Fraser, o Ramo de Ouro ou qualquer outro dos temas que nós discutimos, você precisa ler. As referências estão aí embaixo na descrição. Tchau, tchau e até a próxima!